a 80 dias, começávamos a quaresma. 40 dias depois, celebramos a Páscoa. 40 dias depois da Páscoa, celebramos o último mistério da presença visível de Jesus no meio de nós, a ascensão do Senhor. Cantamos solenemente o salmo, por entre aclamações, o Senhor se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Cumpriu-se a profecia do próprio Jesus: quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. João capítulo 12, versículo 32. No começo da quaresma, eu falava da importância do número 40, que aparece na liturgia que nós acabamos de ouvir, precisamente a segunda leitura de hoje. O Senhor permaneceu conosco 40 dias. O número 40 tem um significado de totalidade, de uma etapa, de uma era, um período completo, fechado. Dizem os antropólogos e também os arqueólogos que a média de vida dos antigos era 40 anos de idade, e compreende-se por quê. Medicina rudimentar, remédios pouco conhecidos e divulgados. Diante das enfermidades, a humanidade, a tendência era morrer cedo. Em comparação com os tempos atuais, sobretudo no Brasil, 67 ou 68 anos é a expectativa de vida, em média, do povo brasileiro. E a tendência é esse número aumente a cada ano. 40 dias foi o período que choveu sobre a terra, 40 dias e 40 noites no dilúvio. Número, quantidade de dias que evocam purificação, renovação. No capítulo 16 do livro do Êxodo se diz que depois que o povo hebreu saiu do cativeiro do Egito, peregrinou durante 40 anos no deserto, antes de entrar na terra prometida. 40, número de purificação, número de penitência, número de sacrifício, de provação da parte de Deus. Elias, ameaçado de morte pela rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, foge para o Monte Horebe, e a duração dessa fuga, 40 dias e 40 noites. No livro do profeta Jonas, o Senhor Deus envia um profeta para fazer um convite à cidade de Nínive, pagã. Se vocês não se converterem, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E Nínive se converteu. Mas é no Novo Testamento que o número 40 adquire o seu significado mais importante. Antes de iniciar sua vida pública, movido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo demônio no deserto, Jesus ali se encontrou durante 40 dias e 40 noites. Então, fica fácil, depois desses exemplos, compreender o que aparece na primeira leitura de hoje, no versículo 3. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. O Senhor Jesus achou conveniente, após a ressurreição, permanecer com os seus, para dar-lhes, vejam o
versículo 2, instruções pelo Espírito Santo. Mas Jesus não havia pregado durante 3 anos. As palavras dele não eram tão claras. Por que ainda recordar, matizar? Por que ainda reiterar? Porque nós somos falhos. Porque nossa memória é curta. Porque nós somos limitados. Porque facilmente esquecemos as coisas. Quem lê os relatos da permanência de Jesus entre nós nos evangelhos, percebe os apóstolos com medo, inseguros, sendo de novo catequizados por nosso Senhor. Pensemos, por exemplo, nos discípulos de Emaús, que no dia da Páscoa, no dia da ressurreição, o Senhor voltava para a sua terra, Emaús, desolados. Jesus então os censura: ó homens sem inteligência, tardos para compreender. Em outras ocasiões, Jesus, quando lhes aparece, os apóstolos ficam atônitos, tratam Jesus como se fosse um fantasma. No segundo domingo da Páscoa, vocês se lembram, Tomé, que não estava presente com os apóstolos na primeira aparição: se eu não vir com os meus olhos, se eu não puser a mão no seu lado, se eu não tocar nas suas chagas, eu não acreditarei. Jesus chega até a fazer uma coisa que o corpo ressuscitado não tem necessidade mais: comer. Vocês têm alguma coisa aí para comer? E Jesus, que não precisava, porque o seu corpo ressuscitado não mais está sujeito à debilidade, à fome, à sede, ao cansaço, mas ele quis se alimentar para dissipar de uma vez por todas as dúvidas dos apóstolos. Afinal de contas, o que viria a acontecer depois que Jesus se ausentasse dos sentidos dos apóstolos era de uma tal magnitude que não podia pairar dúvida, que não podia restar nenhum pouco de medo, de êxito, de medo, de pavor, de insegurança, porque agora é a igreja quem vai continuar a obra de Jesus. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Essa promessa vai se manifestar por obra do Espírito Santo. O mesmo Espírito que é citado no versículo 2, no meu primeiro livro, Teófilo, é São Lucas quem está escrevendo. Lucas, discípulo de São Paulo, é quem escreve o Evangelho segundo Lucas e os Atos dos Apóstolos. Já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Podemos então sintetizar a razão da permanência de Jesus visivelmente entre os apóstolos. Ficou entre eles para instruí-los, para recordar tudo o que ele dissera, tudo o que ele fizera, porque agora ele vai se ausentar. Jesus sobe para o Pai e se ausenta dos sentidos dos apóstolos. Qual a conveniência de Jesus se ausentar visivelmente de nós? Não seria melhor que ele permanecesse conosco? Ele que disse: estarei convosco todos os dias. Claro que Jesus está aqui agora. Ele disse no capítulo 18 de São Mateus: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Jesus está aqui agora. É questão de fé, afirmamos isto categoricamente. É certeza ineludível. Mas por que invisível? As razões da ausência para os nossos sentidos da presença de Jesus. Isto é, ele julgou conveniente estar conosco invisivelmente por vários motivos. O primeiro se encontra na própria definição de fé,
Quem se recorda da advertência fraterna de Jesus a Tomé, depois que Jesus apareceu-lhe e disse: toque meu lado, coloque o seu dedo aqui, não seja incrédulo, mas homem de fé. Qual foi a frase? A frase foi: porque viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Na definição de fé, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nós temos uma outra razão. A definição de fé é, aspas, a fé é a posse antecipada do que se espera, é a certeza daquilo que não se vê. Fé é certeza do que não se vê. Se nós víssemos Jesus, dificilmente acreditaríamos nele. A prova disso foi a paciência de nosso Senhor em, durante 40 dias, mostrar com todo jeito, com toda paciência, com toda comiseração, que era ele mesmo, que ele havia ressuscitado, que ele não era um fantasma, que a presença dele não era fruto da imaginação, dos sentidos dos apóstolos. Vejam, Jesus com eles, toquem aqui, eu vou comer com vocês, falava com eles, caminhava com eles, os abraçava, e mesmo assim, a dúvida perdurava, as interrogações pairavam no ar. Mas não é mais difícil acreditar sem ver do que acreditar vendo? Não, não é. Por quê? Porque se eu vejo, eu estou dando crédito àquilo que o meu sentido apreende. É curioso como nós acreditamos seguramente em coisas que nunca vimos, nunca tocamos e não duvidamos delas. Eu vou dar um exemplo em forma de piada. O aluno na sala de aula, a professora de história diz: Paulinho, quem descobriu o Brasil em 1500? A resposta dele: eu não sei, que eu não estava lá. Talvez a ingenuidade deste menino tenha uma relação com esse fato: eu não estava lá. Só que a nossa convivência reputa verdadeiras informações que recebemos de outros. Se afirmamos com segurança que foi Pedro Álvares Cabral quem descobriu o Brasil, nunca estivemos aqui no Brasil em 1500, mas a história nos transmite, a tradição do povo brasileiro assegura isso, de geração a geração. Pois bem, versículo 3, está aqui o X da questão na primeira leitura de hoje. Foi a eles, apóstolos, que Jesus se mostrou vivo, depois de sua paixão, com numerosas provas, durante 40 dias. Jesus se manifesta presente visivelmente para uns, depois de dissipar-lhes as dúvidas e de conceder-lhes o Espírito Santo, agora se ausenta, para que o anúncio da palavra desses que viram, que ouviram, que tocaram, que apalparam o verbo da vida, fosse levado a todas as outras pessoas. São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 10, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se chega à salvação. Há uma outra razão de conveniência para Jesus ter se ausentado dos nossos sentidos. É Ele mesmo quem diz, no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vos enviarei.
dado depois que Jesus cumprisse sua missão, ou seja, que retornasse ao Pai. Primeiro, ele cumpre sua missão, ausenta-se dos nossos sentidos e nos presenteia o Espírito Santo. Se Jesus não sobe, o Espírito não é enviado. Esta é outra razão de conveniência. No capítulo 14 do mesmo Evangelho segundo João, versículo 28, o mesmo Senhor afirma: ouvistes o que eu vos disse, vou e volto a vós. Se me amardes, certamente haveis de alegrar-vos, porque vou para junto do Pai, porque o Pai é maior do que eu. Não maior no sentido de que Jesus é criatura, mas no momento em que Cristo se encarna, ele se torna servo. E nesse sentido, Deus encarnado, ele é inferior ao Pai, não na sua pessoa divina, mas na missão que ele assume, missão de servo. Deus se pequenizou, mas voltando para o Pai, Jesus revela a glória que ele tinha antes que o mundo fosse criado. Tem outra razão extremamente importante para Jesus ter voltado, para Jesus ter se ausentado dos nossos sentidos, para Jesus não mais aparecer ordinariamente entre nós. Ele diz, João capítulo 14, versículo de 1 a 3, palavras confortadoras para todos nós que professamos que ele subiu ao céu, que está sentado à direita do Pai e que virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Palavras de nosso Senhor: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, e eu vou teria dito. Pois, atenção, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar você comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Jesus foi nos preparar um lugar, subiu para preparar a casa do Pai para nós. E quando ela estiver preparada, e ninguém pense que preparada é depois de uma ceia, de uma limpeza, como fazemos no nosso apartamento ou na nossa casa para receber visita, não. A preparação da parte de Deus é a expectativa do céu em nos receber depois de uma vida vivida em santidade. A preparação do céu é a súplica de Jesus junto ao Pai, para que sejamos perseverantes até o fim, para que na hora derradeira obtenhamos a graça da perseverança final, para que na hora decisiva ninguém venha se encontrar em pecado mortal. Se isso acontecer, será por culpa exclusivamente nossa, da parte de Deus não. Por isso se fala de uma dupla preparação. Preparação do céu é Jesus quem está preparando-nos um lugar. Preparação na terra, aí é a responsabilidade nossa. Aliás, é a convivência humana que confirma essa dupla preparação. Alguém vai chegar de fora do Distrito Federal para a sua casa. Tal pessoa se prepara para ir para o aeroporto, prepara a sua mala, prepara-se também psicológica e financeiramente, mas uma outra preparação está acontecendo aqui em Brasília. Providências são tomadas, uma preparação aqui, outra preparação lá. Portanto, o Cristo está preparando um lugar, aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma realidade tão bela, uma realidade tão fantasticamente maravilhosa, que a Bíblia diz muito pouco sobre ela. São Paulo diz esse texto que acabei de citar, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. São João, autor do Apocalipse, diz no capítulo 21: eis que eu faço novas todas as coisas, e o Senhor enxugará as lágrimas dos seus olhos, e lá não haverá luto, nem dor, nem a morte, porque
porque passou a primeira condição, porque o Senhor fez um novo céu, uma nova terra, porque a antiga criação passou. São termos quase enigmáticos, que dizem muito pouco, mas a melhor definição do céu é esta, em São João, capítulo 14, que eu acabei de dizer. Voltarei, tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Jesus foi para onde Ele quer que nós estejamos. Está preparando um lugar, e na hora que Ele considerar, chegou a hora de ir lá apanhar você, Ele virá nos apanhar. É lógico, repito, lembrem-se da dupla preparação. O céu está preparado para nós, mas se não estivermos preparados para o céu, aquela preparação não vai adiantar nada. Se o céu está sendo preparado para nós, Deus fez a sua parte enviando o Filho. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, desde já, a nossa preparação no Espírito Santo, vivendo na graça, na presença, na obediência à palavra de Cristo, ela é igualmente importante. Neste sentido, se pode dizer que o céu já começa aqui na terra. É Santa Teresinha do Menino Jesus quem diz que o céu dela aqui na terra é amar. O amor, que é a síntese da lei, já é a manifestação antecipada, mais solene do que significa o céu. Depois, se Ele subiu, o que é que Ele está fazendo por nós, além de prepararmos um lugar? Jesus está exercendo a advocacia. Ou seja, Jesus está intercedendo por nós, pedindo ao Pai por nós, coisa que Ele fez sempre por nós enquanto estava aqui na terra, encarnado antes de morrer e ressuscitar. Agora, esta intercessão continua no céu. Sempre Ele está pedindo a nós, por nós, ao Pai. É a carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos de 42 a 45, que diz: este, Jesus, evidentemente, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. É por isso que Ele é possível levar a Deus a salvação daqueles que por Ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor. Reparem que bonito. Veio ao nosso encontro como servo, falou-nos educadamente, pregou-nos o reino do Pai, ensinou-nos com parábolas, com alegorias, deu-nos provas incontestáveis de que a sua procedência era eterna. Os milagres, os prodígios, os exorcismos, as ressuscitações, deixou tudo isso claro para os apóstolos. Não satisfeito, antes de subir ao céu, quis ainda recordar tudo, mastigando, por assim dizer. Como que a dizer? Lembram-se daquilo que eu disse naquele dia, naquele lugar? O sentido é esse, esse e esse. Olhem, não esqueçam, serão vocês a dar continuação à minha obra. Vocês vão ser um prolongamento da minha pessoa. Vocês vão continuar a minha missão. São Paulo diz: Senhor, quem és? Quando no caminho para Damasco caiu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Reparem que Jesus não disse que isso foi depois de Pentecostes. Jesus já havia se ausentado dos sentidos dos apóstolos. Eu sou Jesus a quem tu persegues. São Paulo estava perseguindo a igreja. Isso quer dizer que na igreja nós temos a presença de Jesus. Quando a igreja fala, é Jesus quem está falando. Foi ele mesmo que disse em Lucas capítulo 10, versículo 16: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então se compreende a preocupação de nosso Senhor. Não pode parar nenhuma dúvida.
na Bíblia que uma das preocupações de nosso Senhor foi até com a redação dos livros que depois viriam a se chamar Novo Testamento. Escrevam isso, evitem isso. Escrevam aquilo, evitem aquilo outro. Porque a pregação será de grande importância, mas a palavra escrita também será importante. Teria Jesus dado instruções sobre a Bíblia Sagrada que não havia sido escrita, pelo menos o Novo Testamento, já que o Antigo Testamento estava todo pronto no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o final do século I, a morte do último apóstolo, São João, apóstolo e evangelista, os livros haveriam de ser escritos. Pois bem, amados irmãos, o Senhor vive a interceder por nós, nosso intercessor. Sempre junto ao Pai, Jesus está o quê? Jesus está pedindo por nós. Ó Pai, eu te peço por tal pessoa, pelo meu filho querido, pela minha filha querida, protege, ampara, defende, sustenta, ilumina a sua inteligência, defende nos perigos. É exatamente isso que Ele está fazendo. Mas atenção, vamos rezar daqui a pouco no credo, que quando Ele vier, Ele não virá para interceder, Ele virá para, qual é o verbo? Julgar. Aí a coisa muda de figura. E o juiz vem com uma outra feição. Num julgamento, num processo, o advogado defende a causa do acusado. É o que Jesus faz agora por nós no céu. Hebreus capítulo 7, de 24 a 25. Vive a interceder por nós, mas quando Ele vier, não virá mais como advogado, virá como juiz. No livro do Apocalipse, fala-se dessa função de Jesus com uma linguagem aterrorizante. O Apocalipse fala da ira do Cordeiro. O Senhor Jesus virá irado. Mas atenção, não interpretem precipitadamente essa ira no sentido humano. A ira, do ponto de vista humano, é uma alteração do ânimo que leva uma pessoa a se destemperar, a dizer o que não deve, a agir como não deve, a se comportar de uma forma destrambelhada. Mas esse adjetivo, esse substantivo aplicado a Jesus, ira, substantivo, irado, adjetivo, precisa ser expurgado desse sentimento humano. Quando a Bíblia fala de ira de Deus, no caso, ira do Cordeiro, ela quer dizer outra coisa. Primeiro, vamos ao texto do Apocalipse, capítulo 6, versículos de 14 a 17. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas, e diziam às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A ira é um eufemismo para dizer: o Senhor vem para julgar com imparcialidade. Nem colocará no inferno o arrependido, nem colocará no céu o condenado. No céu não entra vestígio de pecado. Assim termina a Bíblia, no último capítulo, nos 3 últimos versículos do Apocalipse e, portanto, da Bíblia. Nenhum vestígio de impureza, nenhum pecado. Quem na hora da morte vier a se encontrar em pecado mortal, este não entra no céu. E assim se aplica a ira do Senhor. Aqui é preciso remontar ao capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, para citar na solenidade da Ascensão do Senhor que aquele que subiu virá. Aquele que subiu ao palco da trombeta virá
não mais pequeno, pobre, frágil, indefeso, reclinado numa manjedoura. Sua vida será portentosa, gloriosa, grandiosa. O Senhor virá sentado no seu trono, cercado dos seus anjos, para pronunciar a sentença para os que estiverem à sua direita e os que estiverem à sua esquerda. À sua esquerda, eis o que é a ira do Cordeiro. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Mas para quem pensa que o inferno foi criado por ele, ou o inferno será um castigo dele, é preciso analisar com atenção o porquê do apartai-vos de mim, malditos. O porquê não está nele, o porquê estará em nós. Deus nos livre disto. Prestem atenção. É sempre bom ler a Bíblia com algumas noções básicas de concordância verbal, de análise sintática. Uma oração subordinada, adverbial, causal. Tive fome e não me deste de comer, porque tive sede e não me deste de beber, porque estive nu e não me visitei, e assim por diante. Repare, por que o inferno? Resposta: por nossa causa. Por que o inferno, se Deus é amor? Preste atenção, pelo amor de Deus. Apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque eu estou me vingando. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Porque está em você, que vai para lá agora. Esta é a ira do Cordeiro. Um Deus cheio de misericórdia, e com a misericórdia de Deus não se brinca. Um Deus cheio de amor. Desprezar esse amor, insultar esse amor, como o pecado mortal é fatal, será fatal para os homens. Agora, uma outra questão que eu quisera refletir com vocês na segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Vamos ao versículo 20, porque nele tem uma expressão que precisa de uma matização. Ele manifestou sua força em Cristo quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita dos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sentado à direita do Pai. Sentado à direita do Pai. Vamos agora para o Evangelho, porque temos algo muito parecido. No versículo 19, depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Ô Dom José, será que nós podemos interpretar isso do ponto de vista ideológico? Jesus é de direita? Francamente, não se atreva a cometer uma insanidade dessa. Será que podemos concluir que já que Jesus está à direita, o Pai está à esquerda? Também não diga uma estupidez dessa, por favor, porque você é uma pessoa culta e acredito piamente que é. Então, se não é assim, como interpretar sentou-se à direita do Pai? Vamos voltar no tempo e ao norte da África. Vamos ao norte da África, diocese de Hipona, atual Argélia, Santo Agostinho, que nasceu no ano 354 e morreu no ano 430. Na carta a Consêncio, número 120, ele diz: ainda que imaginemos com aparência e membros humanos o corpo do Senhor, que ele tirou do sepulcro e elevou ao céu, não pensamos que ele está à direita do Pai, como se o Pai estivesse sentado à sua esquerda. Naquela felicidade que ultrapassa todo entendimento, só existe direita, e esta direita é o nome da felicidade.
47 e morreu no ano 420. No seu comentário à carta aos Efésios, esta carta, na segunda leitura de hoje, diz: está à direita ou está à esquerda de Deus? Deve entender-se no sentido de que os santos estão à sua direita e os pecadores, por sua parte, à sua esquerda. É o próprio Salvador quem o prova, quando recorda que as ovelhas estarão à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Aqui, São Jerônimo se remonta ao capítulo 25 de São Mateus, o juízo final, que eu li e que eu comentei ainda há pouco. É que a mesma palavra já significa o poder do reino, mediante o qual Deus outorga seus benefícios àqueles sobre os quais se digna admiti-los em seu triunfo. Portanto, direita é sinal de coparticipação com aquele que está sentado no trono. É uma imagem que precisa ser expurgada das três dimensões que são muito comuns à nossa convivência terrena: a altura, largura, comprimento, a extensão como um todo. Não é que existe um trono mensurado com essas três categorias. É simplesmente dizer que Jesus participa do triunfo, da glória, da essência, da natureza divina, porque Ele é Deus, o Pai sempre foi, antes que o mundo fosse criado. E ao retornar ao Pai, entroniza na glória a nossa natureza humana ressuscitada no seu corpo glorioso. Mas tem outra questão, e esta é o Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Quem nos dá essa novidade? Recitaremos daqui a pouco no credo. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Pai. Sabiam vocês que nós vamos nos sentar com Ele no trono dele e vamos nos sentar no trono do Pai dele? Não, Dom José, eu não entendi. É Jesus que se senta ou nós vamos nos sentar? As duas coisas. O Pai está sentado no seu trono e o Filho sentado à direita, e nós vamos nos sentar no trono do Cristo e no trono do Pai? Exatamente é o que diz o Apocalipse. Grave e memorize, porque eu vou cobrar no domingo seguinte. Por favor, capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Perceberam aqui a profundidade da coisa? Eu vou repetir. Nós vamos nos sentar no trono de Cristo, com Cristo, e Cristo vai se sentar no trono do Pai. Logo nós vamos nos sentar com Cristo no trono do Pai. E vai ter espaço, Dom José, para tanta gente. Por favor, de novo eu peço que expurgue, em nome de Cristo, qualquer concepção temporal da ideia de trono. Trono evoca, é uma imagem para que nós compreendamos, partindo de uma experiência terrena. Vocês já viram nas grandes solenidades da Inglaterra, da realeza, a rainha Elizabeth, onde ela se senta, tem um trono só para ela. A mesma coisa na Espanha, o rei Juan Carlos. A mesma coisa na Suécia. Os poucos países que ainda têm um regime monárquico têm uma cadeira onde somente o rei ou a rainha se senta. Na Catedral Militar tem a Cátedra de Dom Fernando Guimarães. Só ele pode se sentar, nem eu posso, porque é símbolo da presidência do sucessor dos apóstolos, o pastor da diocese. Por isso se chama catedral, a igreja da cátedra. Cátedra significa cadeira. Pois bem, no céu temos algo parecido. O trono, símbolo de triunfo. Jesus assentou-se à direita do Pai. Cumpre-se aquilo que a 1 Coríntios capítulo 15 diz: Ele colocou todos como o escabelo dos seus pés. Agora o Senhor, por favor, é a segunda leitura. Vejam lá no final. Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Amados,
eu quisera terminar esta brevíssima homilia de 2 minutos, lendo um dos sermões mais fantásticos de Santo Agostinho, exatamente sobre a solenidade de hoje. Hoje, o sermão 1700 anos, feito por Santo Agostinho no norte da África, exatamente na solenidade da Ascensão. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo subiu ao céu. Suba também com Ele o nosso coração. Ouçamos as palavras do apóstolo: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. E assim como Ele subiu, sem se afastar de nós, também nós subimos com Ele, embora não se tenha ainda realizado em nosso corpo o que nos está prometido. Cristo já foi elevado ao mais alto dos céus, contudo, continua sofrendo na terra, através das tribulações que nós experimentamos como seus membros. Deu testemunho desta verdade quando se fez ouvir lá do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ainda eu estava com fome e me destes de comer. Por que razão nós também não trabalhamos aqui na terra de tal modo que pela fé, esperança e caridade que nos unem a nosso Salvador, já descansemos com Ele no céu? Cristo está no céu, mas também está conosco, e nós, permanecendo na terra, estamos também com Ele. Por sua divindade, por seu poder e por seu amor, Ele está conosco. Nós, embora não possamos realizar isso pela divindade como Ele, ao menos podemos realizar pelo amor o que temos para com Ele. O Senhor Jesus Cristo não deixou o céu quando de lá desceu até nós, também não se afastou de nós quando subiu novamente ao céu. Ele mesmo afirma que se encontrava no céu quando vivia na terra, ao dizer, João 3,13: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Isto foi dito para significar a unidade que existe entre Ele, nossa cabeça, e nós, seu corpo. E ninguém senão Ele podia realizar esta unidade que nos identifica com Ele mesmo, pois tornou-se Filho do Homem por nossa causa, e nós, por meio dele, nos tornamos filhos de Deus. Desceu do céu por sua misericórdia, e ninguém mais subiu senão Ele, mas nele, pela graça, também nós subimos. Portanto, ninguém mais desceu senão Cristo, e ninguém mais subiu além de Cristo. Isto não quer dizer que a dignidade da cabeça se confunde com a do corpo, mas que a unidade do corpo não se separa da cabeça. Mas que palavras atuais desse gênio do cristianismo, do catolicismo, Santo Agostinho, que já experimenta aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e a ele, bem como a todos os anjos e santos, a Virgem Maria em destaque, pedimos que intercedam junto ao único intercessor, junto ao Pai, que é Jesus, nosso advogado, que virá em breve, que nos dê a graça da verdadeira, pronta, imediata e contínua preparação, porque Ele está fazendo a parte dele. Já fez a sua aqui na terra, agora intercede por nós junto ao Pai, e a qualquer momento descerá para nos chamar um por um, ou todos juntos, provavelmente um por um. Chegou a sua hora, preparei um lugar para você. Agora Ele pergunta: você se preparou para esse encontro? Você está preparado para este momento decisivo? Respondamos com um sonoro sim ao longo desta Santa Missa. O Senhor subiu ao toque da trombeta, virá com poder e glória. Esta é a nossa fé, esta é a nossa esperança. Vivemos nesta alegria, que o Senhor nos prepare desde já para o encontro consigo. Ele virá glorioso, não mais como advogado, coisa que Ele o faz agora, mas virá em breve como juiz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.